Mais do que ver, o Rio Grande do Sul nos convida a sentir. Atenção, radar fixo, velocidade 60. A cada curva, um novo cenário. É uma viagem que ultrapassa distâncias e atravessa memórias. A curiosidade pela beleza e pela história viva de um estado que se revela aos poucos. O percurso se estende à frente, carregando consigo paisagens, encontros e descobertas. O caminho continua e o movimento já começou. Bem-vindo a mais um passeio pelas belezas e histórias do Rio Grande do Sul. Iniciamos esse trecho da nossa viagem em São Sebastião do Caí. Em breve, nos quilômetros finais da RS 122, faremos a transição para a RS 240. São Sebastião do Caí é considerada o centro regional do Vale do Caí, que é uma micro-região do Rio Grande do Sul formada por 18 cidades que se desenvolveram ao longo do rio e seus afluentes. Essa região tem forte influência da colonização alemã e é conhecida pela agricultura, principalmente a fruticultura, além da presença marcante da cultura germânica. Nos capítulos anteriores, viajamos pelas ruas tranquilas, limpas e organizadas de Farroupilha, uma belíssima cidade que repousa entre as colinas verdes da Serra Gaúcha e cujo nome evoca a bravura dos que lutaram por liberdade. Na sequência, percorremos a belíssima RS 122, visitando simbolicamente São Vendelino e mais adiante Bom Princípio, carinhosamente conhecida como a terra do moranguinho. Tivemos a oportunidade de passar pelos pórticos de cobrança automática, o sistema Free Flow, e aproveitamos para compartilhar informações importantes sobre como este sistema permite o fluxo contínuo de veículos, otimizando o trânsito. E se você está chegando agora e essa é a sua primeira carona conosco, muito prazer, somos Denise e Brito e nosso propósito é apresentar a essência da região sul do Brasil, compartilhando suas paisagens inspiradoras e histórias marcantes de forma genuína e sem vínculos comerciais. Apenas com o sincero desejo de ter você a bordo nessa experiência. E se você já nos acompanha, gratidão pelo carinho. É muito bom saber que está conosco nessa jornada. Queremos que você se sinta parte integral dessa viagem, por isso cada trecho é registrado em alta definição para que a sensação de estar conosco seja a mais real possível. E para tornar essa imersão ainda mais especial, convidamos você a conhecer toda a jornada por Santa Catarina e Rio Grande do Sul que preparamos com carinho, iniciando em nossa casa em Indaial, no Vale Europeu Catarinense, até a chegada à Serra Gaúcha. E não vamos parar por aqui. O link da playlist está na descrição. A estrada agora nos entrega Portão, município que carrega no nome uma referência à antiga estação ferroviária da região. A cidade de Portão foi fundada oficialmente em 9 de outubro de 1963, quando foi emancipada do município de São Sebastião do Caí. Aqui, o trem foi motor do progresso, impulsionando a indústria e atraindo moradores vindos de outras partes do estado e do país. A cidade cresceu acompanhando os trilhos e hoje é conhecida por seu dinamismo com perfil urbano, mas ainda fortemente ligado às tradições herdadas dos colonizadores. Portão se destaca pela indústria de calçados e móveis, mas também pela proximidade com a natureza. Em 2022, o município contava com uma população estimada de aproximadamente 28 mil portonenses. Atenção, radar fixo, velocidade 60.
Atenção, radar fixo, velocidade 60. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Cruzamos agora o limite entre Portão e São Leopoldo. Aqui, a rodovia ganha contornos urbanos e passa a se chamar Avenida Parobé, um sinal claro de que estamos chegando ao coração pulsante do Vale dos Sinos. Mas afinal, o que é o Vale dos Sinos? É uma das regiões mais marcantes do Rio Grande do Sul. Seu nome vem do Rio dos Sinos, que atravessa essas terras irrigando não só a agricultura, mas também a história e o dia a dia de milhares de pessoas. Essa é uma região moldada pela imigração alemã desde o século XIX. Aqui, a herança europeia está viva na arquitetura, nas festas típicas, na gastronomia e no jeito acolhedor de sua gente. Um traço cultural que lembra em muitos aspectos o nosso Vale Europeu Catarinense, onde residimos. O Vale dos Sinos também é sinônimo de indústria. Durante décadas foi referência nacional no setor coureiro calçadista. Hoje, com a economia diversificada, ainda carrega esse DNA industrial, agora aliado à tecnologia, serviços e inovação. Entre as cidades que compõem essa região, destacam-se Novo Hamburgo, que é considerada o centro econômico e a maior cidade do Vale, São Leopoldo, uma das mais antigas com forte influência histórica e cultural alemã, seguidas por Canoas, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos, Ivoti, Nova Hartz, Parobé, Igrejinha, Três Coroas e, por fim, Araricá, a menor de todas, mas que também ocupa um papel importante nessa história. Chegar a São Leopoldo não é apenas chegar a mais uma cidade. Estamos entrando em uma das mais simbólicas do Vale. Sua arquitetura, festas, culinária e o espírito trabalhador refletem essa ordem. Por décadas foi um polo irradiador de cultura, educação e desenvolvimento para toda a região.
Com uma economia historicamente ligada aos cortumes e à indústria de calçados, São Leopoldo hoje também se destaca nos setores de tecnologia e serviços, sem perder a sua identidade industrial. É uma cidade de contrastes e convivências, um centro urbano vibrante com forte identidade e enorme relevância para o Rio Grande do Sul. Em 2024, a cidade contava com cerca de 240 mil leopoldenses, sendo uma das mais populosas da região metropolitana de Porto Alegre. Atenção, radar fixo, velocidade 80. Fundada em 25 de julho de 1824 por imigrantes alemães, é considerada o berço da imigração alemã no Brasil. Em 1º de abril de 1846, São Leopoldo foi elevada à categoria de município, desmembrando-se de Triunfo, o município ao qual pertencia originalmente. E é aqui que entra um detalhe curioso e significativo. O nome São Leopoldo foi escolhido em homenagem a Santo Leopoldo, padroeiro da Áustria, terra natal da imperatriz Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I e uma das incentivadoras da imigração alemã no Brasil. Atenção, radar fixo, velocidade 60. Na tradição católica da época, era comum nomear colônias com nomes de santos, e assim a cidade recebeu esse nome não apenas por devoção, mas também como um tributo simbólico à família imperial e à figura de Leopoldina, tão importante nesse processo histórico. Agora nos aproximamos dos viadutos que nos conduzem ao acesso da BR-116, uma das rodovias mais importantes do país, conectando o sul ao sudeste. Chegamos à BR-116 sentido sul e tudo indica que a manutenção passou por aqui recentemente. A rodovia parece ter recebido um novo asfalto, embora ainda falte a sinalização horizontal. Nada, porém, que comprometa o bom andamento da viagem, desde que mantenhamos o bom senso e a atenção que essa estrada naturalmente exige. Seguimos por São Leopoldo e mais adiante encontraremos Sapucaia do Sul.
Agora estamos no território de Sapucaia do Sul, uma cidade de trajetória marcante na região metropolitana. Criada como município em 1961, Sapucaia nasceu como um desmembramento de São Leopoldo, mas rapidamente construiu sua própria identidade. Apesar da extensão territorial reduzida, é densamente povoada e tem um papel importante na integração urbana da região. Em 2024, sua população estimada era de pouco mais de 136 mil sapucaienses. É aqui que está o Parque Zoológico do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil e um dos principais espaços de educação ambiental e lazer para visitantes de todo o estado. Vamos deixando a BR-116 e a transição para a BR-448, conhecida como Rodovia do Parque, marca um novo ritmo na viagem. Essa via foi projetada para aliviar o fluxo da BR-116 e, desde a sua inauguração, tem sido uma rota estratégica para quem busca atravessar a região metropolitana com mais fluidez. Já estamos na rodovia do Parque e Esteio, a cidade que carrega no nome o elo entre o urbano e o rural, nos acolhe neste trecho final. Falaremos mais sobre ela no próximo episódio rumo a Porto Alegre.
Estamos nos aproximando da capital gaúcha e isso já faz o coração bater mais forte. Está demais essa viagem, não é mesmo? Siga com a gente, o caminho continua repleto de histórias, paisagens e descobertas. Ao longo do caminho, visitamos simbolicamente as cidades como Portão, São Leopoldo e Sapucaia do Sul, cada uma com suas paisagens, histórias e tradições únicas. Um trajeto onde cada curva da estrada revela mais do que apenas geografia, revela cultura, identidade e o espírito de uma região que ajudou a moldar o Rio Grande do Sul. E mesmo sabendo que este vídeo logo se encerrará, há algo reconfortante no ar, é saber que cada fim de estrada, no fundo, é apenas o começo de uma outra jornada. Esperamos que esta viagem tenha sido muito agradável. Gratidão pela tua companhia. Fique bem, fique com Deus e até breve.